Se você não entendeu o que eu estou dizendo, o Brasil devolveu à Rússia um espião que atuou no Brasil sob uma identidade falsa por mais de uma década, atuou no Brasil e nos Estados Unidos e mandou de volta para a Rússia. Mandou o espião de volta para a Rússia. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Aí vejam a estética maravilhosa da coisa. Os Estados Unidos sancionam uma pessoa pelas conexões com o PCC, a justiça brasileira entende que não tem razão para deixar essa mesma pessoa, que é parente do Vitor Shimada, outro sancionado, que agora está com a prisão preventiva declarada, preso. Enquanto isso, o foragido é o Paulo Figueiredo. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro preso, Anderson Torres preso, General Heleno preso, General Braga Neto preso. A Débora do Batom, nenhuma feminista defende, ficou mais de 2 anos presa em regime fechado, continua hoje presa em regime domiciliar, 14 anos de prisão, o Clezão morreu no cárcere. Sobre essas pessoas, o governo Lula fala muito. Mas tchutchuca, tigrões com essas pessoas, tchutchuca com o PCC. Aí você acha que você vai agradar a imprensa que cobre essas coisas dessa forma? Se não fosse a Gazeta do Povo, eu não tinha nem notícia para falar sobre esse assunto. Mas calma que piora, né? Afinal, o PT não é só o partido dos traficantes. Vejam que reportou agora o Globo ontem. O governo Lula decide expulsar espião russo do país após o término da pena. O governo federal decidiu expulsar o do Brasil, Sergei Vladimir Ibrahimov. Essa porra. Apontado como espião russo pela Polícia Federal do Brasil e pelo Federal Bureau of Investigation, FBI. O Sergei, outro Sergei, não esse que você está pensando. O Sergei viveu no Brasil usando a identidade falsa de Vitor Miller Ferreira, apresentada como de um brasileiro nascido no Rio, claro que tinha que ser carioca, teria vivido na Argentina. Ele foi pego ao chegar a Amsterdã em abril de 2022 para iniciar um trabalho e foi deportado ao Brasil. Só então as autoridades descobriram que ele era um agente de inteligência da Rússia. Isso é o Globo, não é o Terça Livre publicando, é o Globo. Após a análise do material apreendido com ele, descobriu-se que Sergei, e não tem nada de errado em ser gay, possuía uma rede de apoio no Brasil que fazia, inclusive, depósitos de valores mensais em sua conta de forma fracionada em espécie visando a sua não identificação. Ele se passou por estudante no país, fez cursos no exterior e chegou a fazer aulas... chegou a fazer aulas de forró como parte do disfarce. Olha aí, Natália. Tá vendo por que eu não faço aula de forró? Porque é coisa de espião russo, cara. As pessoas vão achar que eu sou um espião da CIA. Então, o Sergei fez aula de forró como parte do disfarce. Essa notícia é espetacular. Transações financeiras também chamaram a atenção dos investigadores. Em depoimento a agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, ele contou que pagou um curso na Irlanda com lucro auferido com a compra de venda de bitcoins e que, sem visto de trabalho, usou suas economias para fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, que custou entre $80 mil e $100 mil. Pós-graduação cara. Segundo a apuração do caso, enquanto estava no exterior, o russo recebeu depósito em espécie em uma agência bancária no Rio, comprou automóveis e movimentou altos valores em corretoras de criptomoedas. Cherkasov, que é o nome do Sergei, estava nos Estados Unidos entre 2017 e 2020, enquanto trabalhava sob a direção e controle da Rússia. Como parte dessa missão, Cherkasov usou um pseudônimo de Ferreira para se matricular na Universidade Johns Hopkins. Johns Hopkins é uma das mais famosas aqui da área principalmente na área médica. E coletou informações de inteligência sobre a OTAN, cidadãos americanos e a política externa dos Estados Unidos. A informação e inteligência que ele coletou foi para o benefício direto da Rússia e contrária ao interesse dos Estados Unidos, aponta ao FBI. Pô, isso é uma notícia... Estou lendo uma notícia real, isso tudo é interessantíssimo. Segundo os documentos apresentados pelo procurador-geral adjunto da Rússia, Sergei não era um espião, e sim um traficante ligado a um grupo criminoso liderado por Tradjik,
que fornecia heroína de Moscou para Lipetsk. Então, cara, espião, pós-graduado, dançarino de forró e traficante de drogas. E disso mais grave, sem dúvida nenhuma, é dançarino de forró. Essa acusação, porém, só foi oficializada pelas autoridades russas no dia 22 de junho de 2022, em um processo iniciado em 2013 e que já foi encerrado em 2017. A denúncia diz que os crimes praticados por ele ocorreram entre junho de 2011 e agosto de 2013. Nesse período, no entanto, ele estava no Rio, trabalhando numa agência de turismo e câmbio. Cara, olha essa história que maravilhosa. Após a investida russa no STF no Itamaraty, Serguei ficou esperançoso de que poderia voltar ao seu país de origem. O que o Serguei queria? Voltar ao seu país de origem. Você respondeu queimar a rosca, não é isso. O que o Serguei queria era voltar ao seu país. Em agosto de 2022, ele escreveu da prisão uma carta à namorada, dizendo o seguinte: então, estamos otimistas sobre setembro, dedos cruzados, mas eu realmente sinto que o fim está próximo. Sonho muito com o nosso ano novo, você e eu em São Petersburgo, caminhando na neve para o Palácio de Inverno. Tudo ficará bem. O cara é um romântico. Afirmou, assinando a carta como prisioneiro de guerra. Porra, essa história é muito maneira. O cara queria dançar forró em São Petersburgo com a russinha dele. Cara, a reportagem ainda fala, mais pro final, que em junho de 2022 ele foi condenado pela Justiça do Brasil a 15 anos de prisão pelo uso de documentos falsos em várias ocasiões. E aí eu me pergunto o seguinte: tem alguém que fique preso no Brasil, que permaneça preso, que não seja de direita? Todo mundo é solto nessa zona, né? O cara era um espião russo que foi pego por autoridades holandesas e americanas, preso no aeroporto de Guarulhos, condenado a 15 anos de prisão, tráfico de drogas na Rússia, dançava forró. E aí, o país para o qual ele trabalha como espião pede a extradição dele da maneira mais suspeita do mundo. Obviamente, a acusação do tráfico era uma desculpa russa para mandar ele para a Rússia. E o que você imagina que a justiça brasileira vai fazer? Vai falar, não, peraí. Esse cara tem um monte de gente que tá pedindo ele. O que vocês estão afirmando não faz nenhum sentido. Vamos manter ele preso no Brasil ou vamos extraditar para os Estados Unidos. Não. O Brasil aceita. Se você não entendeu o que eu estou dizendo, o Brasil devolveu à Rússia um espião que atuou no Brasil sob uma identidade falsa por mais de uma década, atuou no Brasil e nos Estados Unidos e mandou de volta para a Rússia. Mandou o espião de volta para a Rússia num pedido claramente fake do governo russo de extradição. Liberaram os caras. Eu tô assistindo de novo. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu nunca tinha assistido. Eu assisti as primeiras, acho que 4 temporadas e não terminei, não assisti a última. Aí agora acabou a série que eu tava assistindo com a Natália, a gente assiste série quase toda noite, e aí a gente resolveu começar a assistir de novo The Americans. Se você não assistiu The Americans, assista The Americans, que é do cacete. É a história do que eles chamam de diretoria S, que eram russos infiltrados dentro dos Estados Unidos, vivendo como americanos. E se você for ler os livros do Christopher Andrews, os arquivos Mitroquim e tal, você vai ver que todas essas coisas que as pessoas acham que é falso, que não existe teoria da conspiração, existem. A gente está vendo uma pauta dessa, é uma pauta que o cara tava com documento falso de brasileiro, vivendo nos Estados Unidos, fazendo pós-graduação e, operando Bitcoin com a vida totalmente falsa. Existe. E o governo brasileiro resolve mandar esse sujeito de volta para a Rússia. É óbvio que, agora há pouco, o governo americano respondeu a esse fato da seguinte maneira: o Departamento de Estado dos Estados Unidos
se disse profundamente preocupado com a decisão do governo brasileiro de expulsar do Brasil Sergei Vladimirovich Cherkasov, apontado como espião russo pelo FBI. O órgão chamou a atenção para o precedente criado com o caso e defendeu a responsabilização daqueles que ameaçam a nossa segurança coletiva. Disse o Departamento de Estado o seguinte: essa decisão mina o nosso compromisso compartilhado de combater a interferência estrangeira e proteger a integridade das nossas instituições democráticas. Esses são os caras que dizem estar preocupados com a nossa soberania. Esses caras é que dizem que não aceitam a interferência. Então, se o Lula tem petroquímica com o Trump, maravilhoso, o presidente que está defendendo, pragmático, defendendo os nossos interesses, etc. Se o Flávio tem boa relação com o governo Donald Trump, entreguista. Se o Lula vende a única mina de terras raras do Brasil para os Estados Unidos, não, tudo bem, está aí preservando o interesse pragmático. Se o Flávio diz que nomeará uma equipe de transição para negociar as tarifas com os Estados Unidos, entreguista, abrindo mão da nossa soberania. Se o governo russo mantém um espião dentro do Brasil, que chegou a ser preso por falsificação de documento, tudo certo, devolve para a Rússia. Se os americanos resolvem designar organizações narcoterroristas, entreguistas, soberania, porra, tem que ser muito, muito trouxa para cair num troço desse. Os mesmos caras que provocam os Estados Unidos para que o Brasil seja tarifado devolvem também a Rússia, o espião que estava presente no nosso país há 15 anos, vão falar de soberania. Ah, pra porra! E é isso que tem que ser dito. Por que ninguém diz isso, meu Deus? Porque é esperado, né? A campanha intensa da mídia, do governo Lula, em mentir deliberadamente para o público. Isso a gente espera. O que a gente não espera é a incapacidade que nós estamos tendo de dar à nossa militância a capacidade de responder, fazer isso que eu estou fazendo. Cara, pensa na dificuldade que a gente tem agora em relação a 2022. Pensa na dificuldade que a gente tem em relação a 2022. Em 2022, a gente tinha a Jovem Pan como um canhão de audiência. Um canhão de audiência. Jovem Pan batia todos os outros veículos e até hoje muita gente ainda assiste a Jovem Pan como eco, não é tanta gente assim, mas algumas pessoas, como eco daquela época. Eu sempre falo, no Pingo nos Is, a gente botava milhões de pessoas ao vivo. E não no Pingo nos Is apenas, saiu uma narrativa ruim da imprensa, fake, saía de um lado, você queria saber a verdade, ligava na Jovem Pan, estávamos lá eu, Constantino, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, quem mais? Não vou nem lembrar de todo mundo. Porra, Adrilles. No Morning Show já tava lá o Adrilles mandando bem pra cacete, a gente pegava e debatia a boca com o energúmeno, destruía as narrativas da esquerda, aí, porra, depois o Constantino com a Amanda, depois, 3 em 1, não sei o quê. Tinha uma puta de uma estrutura. Fora os independentes, depois teve a treta lá, saiu o pessoal do Oeste, criaram o Oeste, porra, o Oeste tava voando, o Oeste botando 100 e poucas mil pessoas, o pessoal do Rumble me ligando, falando, cara, quem são esses caras do Oeste? Porque eles tiveram o YouTube, acho que bloqueado ou desmonetizado, começaram a fazer live no Rumble com 100 mil pessoas, botava 200, 300 mil pessoas. Porra, cara, hoje o Oeste Sem Filtro bota, sei lá, 40 mil pessoas ao vivo, 50. Você tem em Constantino, desapareceu, faz lá para 300 pessoas. Vários dos nomes, medalhões, sei lá, entraram com o síndrome do Bolsonaro Derangement Syndrome. Então, fora isso, quantos foram calados? Né? O Fiuza, por exemplo, porra, um craque. Cadê o Fiuza? Não pode falar até hoje. Quantos deixaram de surgir? Quantos moderaram os seus discursos? Então, hoje, a nossa candidatura de direita, nossa aqui como povo brasileiro,
precisa mais do que nunca de você que está em casa. Precisa mais do que nunca que você se engaje. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.